Muito bem, senhores, hoje quarta-feira, dia 30 de junho de 2010, estamos terminando aqui o nosso primeiro semestre e vamos começar falando de um dia que infelizmente não foi nada bom para os mercados de ações ao redor do mundo ontem. As bolsas americanas tiveram quedas fortes, Dow Jones caiu 2,65%, S&P 500 caiu 3,10%, aqui no Brasil a queda foi ainda maior, 3,5%, com um volume forte, um volume robusto de 7,63 bilhões de reais, o volume negociado na Bovespa ontem. Bom, o mercado já começou com um viés muito negativo depois de que o Conference Board revisou os seus indicadores antecedentes para o crescimento da China. Havia uma expectativa de um crescimento superior a 1%, na casa de 1,5%. O número foi revisado para perto de 0,5%, e isso trouxe muita frustração no mercado, que conta muito com a China como um participante importante na sustentação do crescimento econômico mundial, nesse momento em que a União Europeia mostra tanta debilidade. Então, todas as fichas que foram colocadas no crescimento chinês como um colaborador para o crescimento econômico mundial acabou questionando a validade dessa opção ontem, e isso já fez com que o dia já começasse com um viés bastante negativo, quedas de bolsas na Ásia, na Europa, os futuros amanheceram muito ruins. A grande expectativa era para a confiança do consumidor americano, que vinha mostrando uma consistente recuperação. O mercado esperava até um pequeno ajuste para baixo, mas com uma ponta de fé de que o número poderia ser um pouco melhor, mas aconteceu exatamente o contrário. O número veio bem pior do que o mercado esperava. O mercado esperava que depois de atingir 63,3, o nível do indicador em maio, esse número cairia um pouquinho para 62,5, mas a queda foi muito mais intensa, como falei, e acabou sendo levando o indicador para o 52,9, mostrando um consumidor americano mais inseguro, um consumidor americano muito temeroso. E a hora que você aprofunda a análise do indicador, você percebe que as preocupações quanto ao futuro aumentaram bastante. Então, o cidadão americano, o consumidor americano, está preocupado com a questão do emprego no momento presente, e todo o rebuliço, toda a volatilidade que se abateu nos mercados em virtude da crise europeia, que na medição de maio parecia não ter sensibilizado o consumidor, sensibilizou de uma forma bastante intensa agora nessa medição de julho. O investidor americano é um grande poupador em ações, e esse mau desempenho dos mercados e todo o fluxo de notícias negativo fez com que esse consumidor se mostrasse muito menos disposto a consumir, e como o consumo é responsável por mais de 2/3 do PIB americano, as perspectivas ruins da China se somaram às perspectivas ruins nos Estados Unidos, e isso fez com que as bolsas tivessem quedas fortes, conforme eu já mencionei. Aqui no Brasil, além do cenário internacional, notícias específicas relacionadas à Vale do Rio Doce, em particular o anúncio da saída do seu diretor financeiro, acabaram derrubando de uma maneira ainda mais intensa as ações da empresa, que, por terem um peso muito grande no índice, fizeram com que o nosso Ibovespa tivesse essa queda tão acentuada que a gente verificou ontem. Bom, analisando um pouco esse cenário como um todo, as notícias realmente são um certo balde de água fria, né? Havia uma consistência na recuperação, apesar dos números, principalmente americanos, serem números bem paulatinos, um crescimento moderado.
os números de ontem apontaram reversões muito abruptas do que a gente vinha enxergando, né? E essas reversões abruptas é que causaram esse desconforto e com alguma razão. Cabe agora a gente acompanhar o mercado bastante de perto para tentar entender se a consistência anterior é que deve prevalecer ou se a gente vai ter aí realmente uma reversão um pouco mais acentuada daquele movimento de recuperação que vinha se instalando em quase todas as principais economias do mundo, fora a economia europeia, né? Aqui no Brasil, a gente teve, falando um pouco mais agora do dia de hoje, a gente já teve a divulgação do relatório de inflação do Banco Central, os números principais já colocados. O Banco Central revisou a sua expectativa para o crescimento do PIB brasileiro em 2010 para 7,3%, o que se tratando de Banco Central que costuma ser conservador nas suas premissas, é um número muito interessante, muito forte. Por outro lado, o Banco Central também revisou para cima as suas expectativas de inflação, tanto para 2010 quanto para 2011, nesse momento, ambas acima do centro da meta. Para 2010, expectativa de inflação de 5,4%, para 2011, 5%, o centro da meta é em 4,5%, o que implica dizer que não deve vir por aí nenhum afrouxamento no ritmo atual de elevação da taxa de juros aqui no Brasil, né? Uma notícia de viés um pouquinho mais positiva veio da Europa. O Banco Central Europeu lançou hoje uma linha de crédito para bancos europeus. Essa linha de crédito busca substituir uma linha de crédito anterior que está vencendo agora. A linha de crédito anterior era de pouco mais de 400 milhões de euros. Existia uma expectativa de uma elevada renovação dessa dívida, mas a renovação acabou ficando em apenas 130 bilhões de euros, mostrando uma necessidade menor de recursos do Banco Central pelos bancos europeus, o que não deixa de ser aí uma boa notícia, apesar de ser uma notícia ainda muito pontual. O dia hoje é um dia de poucos indicadores econômicos, o mercado já está todo de olho na sexta-feira, quando vão sair os dados do emprego nos Estados Unidos, e esse sim, o dado que vai ou melhorar as expectativas para o mercado de ações brasileiro, mercado de ações no mundo como um todo, ou consagrar, né, essa tese que começa a rondar o mercado de que a recuperação está perdendo força de uma maneira um pouco mais intensa do que se esperava. Bom, em termos corporativos, uma notícia importante, duas, na verdade. A Usiminas acabou de divulgar fato relevante, anunciando a venda de 30% da sua empresa de mineração para o grupo Sumitomo. A Usiminas já havia anunciado que essa seria a sua estratégia: primeiro trazer um sócio estratégico para o seu projeto de mineração, para depois avaliar a ideia de uma abertura de capital. Ao que parece, o preço é um preço interessante, acima daquele preço que o mercado vinha projetando para essa empresa de mineração da Usiminas. A notícia, então, deve refletir positivamente nas ações da empresa, que já mostra nesse mês de junho um comportamento bem diferenciado em relação às demais siderúrgicas. Enquanto as demais siderúrgicas, CSN, Gerdau, têm quedas no mês próximas a 6%, a Usiminas tem alta de 7%. Né? E a gente acredita que essa notícia favorecerá também as ações da CSN, que tem um projeto muito semelhante ao da Usiminas, sendo que a mina de minério de ferro da CSN é entendida como um ativo de qualidade superior ao ativo de mineração da Usiminas. Então, notícia positiva para a Usiminas, com potencial de refletir também na CSN. A outra notícia que eu queria comentar: o governo português usou a sua
golden share, o seu poder de veto, para impedir a venda da Vivo, para a Telefônica. Né? A Telefônica vinha tentando comprar a participação da Portugal Telefônica na Vivo. O governo português vetou essa negociação. Notícia ruim para as ações da Vivo, que vinham aí se valorizando numa expectativa dessa operação, para a qual a Telefônica já vinha elevando a sua proposta e acabou tendo essa negativa aí do governo português. É assim, meus caros, num dia em que os futuros começam levemente positivos, Dow Jones sobe 0,14 e o Ibovespa sobe 0,23, com uma cara de um ajuste técnico depois da forte queda de ontem, é que eu termino aqui o nosso AgroMap de hoje. Amanhã a gente se encontra já para falar de segundo semestre. Um grande abraço a todos e até amanhã.